Pronto. Então nós vamos agora passar para a Olga, começar a parte do encerramento. Depois vamos ter a roda de conversa. Aí tem ali os papéis para as perguntas, quem não quiser fazer, dentro da temática, né? Para a gente dar um encerramento desse tema de hoje. Isso aí, todo mundo aqui tranquilo sobre a manifestação dos Espíritos em nossas vidas, né? Alguém? Boa tarde. Tudo de barriga cheia, né? Tudo de barriga cheia. Muito bem, vamos que vamos. Cláudio disse que eu tenho mais minutos do que eles. Porque meu tema é mais difícil. Eles ficaram com o bonzinho da história. Eu fiquei pesado, os tipos de obsessão, né? Mas foi ótimo eu ficar com essa parte. Brincadeiras à parte, porque eu trabalho com a saúde mental e tem tudo a ver, né? Eu já sabia, mas me debruçando sobre os estudos, fiquei pasmo, mais ainda, né? Como tem uma correlação. Sim, primeiramente, minha gente, antes de eu ir para os slides, só esclarecer alguns pontos, tá? É como o Fábio disse, né? Sempre tem alguém mais novato. Tem alguém novato aqui, assim, que nunca... A primeira vez você... Primeira vez. No evento, já caiu de paraquedas no evento. Não, nesse centro, mas... No centro, né? Já conhece. É para a gente entender que o fenômeno da obsessão não é uma coisa trazida pelo Espiritismo, não, tá? A gente tem que dividir isso, tem que separar. Porque a gente liga muito, obsessão e espiritismo, obsessão e espiritismo. A obsessão sempre existiu. É tanto que Jesus, tem muitas passagens, né, bíblicas, evangélicas, de Jesus fazendo essa cura, afastando obsessores, né? Tem vários relatos. Tem uma mãe de Canané, né? Tem aquele menino lunático. Já eram fenômenos altamente obsessivos e que Jesus fazia essa libertação, né, dos espíritos obsessores. Então não é algo novo, não é algo assim que o Espiritismo que trouxe, que inventou, tá? O que o Espiritismo fez foi trazer uma grande, como é que eu posso dizer? Uma grande proposta de esclarecer o que é o fenômeno da obsessão, tratar, né, dizer como se trata e tratar, e libertar também esses espíritos. Tá bom? Essa coisa de influência, vocês já entenderam bastante com os outros dois, né? Nós somos o que pensamos. E do mesmo jeito que nós temos aqui nossas afinidades com os encarnados, temos também com os desencarnados. Tá? Eles não entram em nossas vidas à toa. Nós os convidamos. Não são seres piores também. Importante dizer isso. Porque a gente olha muito para o obsessor com aquele viezinho que eu acho que a gente pode trazer até de outras vidas, ou nessa mesma existência, quando a gente teve uma educação mais católica, a gente olha para o obsessor caracterizando-o como Satanás. Não é não? Vamos ser honestos. Esse nome obsessor já é meio pesado, né? E a gente acha que é o Satanás. A gente liga, não são. São espíritos iguais a nós. Nós, às vezes, ainda somos piores. Tá? Só passar o tempo. E eles não se vinculam a nós à toa. A gente que os chama. A gente que bota para dentro. Eles. Tá bem? Qualquer coisinha podem parar, viu? Que psicólogo não gosta de falar só. Vamos ver então uma análise dos tipos de obsessão e profilaxia. Eu não trouxe muitas citações de livros, mas eu estudei muitos. E ainda bem que os me trouxeram. Eu puxei mais, além do livro dos espíritos, dos médios, eu puxei muito para a minha realidade, né? Clínica, profissional.
Então eu estudei muito questões assim, dos transtornos mentais, Sueli, né? Sueli Caldas, ela traz muito bem isso. Mediunidade, obsessão em crianças. Não pude aprofundar porque seria outra palestra só sobre mediunidade e obsessão em crianças. Mas eu estudei muitas coisas assim. Joana de Ângeles, né? Todo psicólogo gosta. Tem um livro fantástico dela que fala muito bem também sobre isso, Dias Gloriosos. Então, nos meus slides, vocês não vão ver muitas citações. Eu fiz um apanhado e coloquei assim, como que eu achei, com minhas palavras, o que eu entendi, tá? E aí coloquei muitas imagens, porque eu acho que a imagem a gente visualiza e a gente vai ter uma noção melhor, né? Fenômeno da obsessão, é mais ou menos o que tem aí nessa imagem. A gente dando vez a sofrer esses ataques, né? Seja por débitos passados, seja pelas nossas vibrações atuais, seja pelos nossos sentimentos, emoções desorganizados. Nós não fazemos uma psicoeducação, né? Então a gente dá muita brecha. Nós sempre mantemos ódio, mágoa, rancor, ciúme, raiva, insegurança, medo descabido, não é aquele medo natural, né? E isso é uma porta de entrada também para os obsessores. Então é bom a gente educar nossas emoções, nossos sentimentos, a gente fazer esse processo de autoconhecimento, que a gente foge muito. E antes de passar para o próximo, a gente vai fazer uma dinâmicazinha, que é rápido, né? É rápido, vocês estão aí já de barriguinha cheia, vão só... Estou falando baixo. Hã? Agora melhorou. Olha, traz uma aguinha pra mim, falando isso. Estou falando baixo, minha gente. Sério? Vocês sinalizem, tá ok? Ele tá bem surdo, né? Mas vocês sinalizem, viu? É. Se eu pegar pesado também, vocês fazem assim que eu entendo. É um tema que não tem muito como não pegar pesado um pouco. Fica. Vou botar aqui. É só porque às vezes dá uma tosse. Então, minha gente, vamos relaxar aí nas nossas cadeiras. Vamos dar uma relaxada. Tomar um ar. Para a gente poder voltar. Vocês vão ir bem, assim, é uma relação que eu vou fazer, né? Com a parte mesmo obsessiva. Eu queria que vocês fechassem os olhos, relaxem na cadeira. Fechem os olhos, para poder dar certo. Fechem mesmo, se entreguem à dinâmica. Vocês vão gostar, tenham medo não. Não tenham medo. Aí se reportem às casas de vocês, aos lares de vocês, e pensem neles assim, bem limpos, bem organizados, bem arrumados, né? Cheirosos. E aí vocês pensem que tipo de visitas espirituais fazem nesse lar, assim, organizado, limpo, cheiroso, e sintam essa energia espiritual desses amigos que estão visitando os lares de vocês. Sintam um pouco, vivencie isso um pouquinho. Agora, nós vamos sair dessa situação de limpeza do lado de vocês. Continuem no lado de vocês, mas sintonizem nele quando está desarmado, desorganizado, barulhento, não está cheiroso. Imagine eles assim. Que tipo de visita espiritual vocês acham que está nele agora?
Agora podem abrir os olhinhos, devagarzinho. E quem quiser, relate aí. Qual foi a experiência? O que é que vocês sentiram? Um ambiente limpo, organizado. E um ambiente quando está sujo, desorganizado, a gente não acha nada, atrapalha a vida, né? Porque a organização ajuda a gente a viver. E aí? Paz. No ambiente já tem uma experiência própria que quando está trabalhando já está cuidando de coisa, então já está relato. E a gente sente, né? Mesmo sendo só uma dinâmica, só uma imaginação, a gente sente, né? E as visitas espirituais? Totalmente diferente, não é isso? E é uma metáfora, mas que tem muito a ver, tá? Eu quis fazer uma metáfora com a nossa casa mental. Quando ela está limpa, pensamentos organizados, pensamentos mais elevados, vamos ter que ir de companhia. Mas para minha casa mental estar limpa, eu preciso que minha casa física também esteja. Às vezes a gente acha que não tem relação, mas tem. Então você que sai de casa naquela turbulência, que não arruma nem a cama, pode saber que tem complicações aí. Às vezes a gente vê essas coisas, né? Oxi, isso é coisa de faxineira doida. Gente doida igual a mim. Mas é sério, principalmente as mulheres que estão aqui, elas vão entender. Não discriminando os homens, mas vocês vivem mais, né? Mas uma mulher quando faz uma faxina no armário, que a gente tira as peças, doa aquelas coisas que a gente não usa mais, a gente não se sente melhor. A gente limpa o externo, mas o interno responde. Isso no nosso ambiente de trabalho também. Estou dizendo casa, mas é onde a gente passa muito tempo. Né? Quando a gente está no consultório, no escritório, quando ele está arrumado, é diferente de quando está desarrumado. Não é isso? Eu fiz uma mudança, está com 2 semanas, a gente mudou de casa. E a casa ainda está naquele processo de organização. Mas tem hora que, é só eu e minha mãe, mas tem hora que a gente está tão estressada e a gente sabe que é por falta de conseguir terminar de organizar a casa. Porque você procura uma coisa, não acha? Exatamente. É horrível. Não acha poeira que vai juntando. Aí já fica irritado, aí já tudo desanda. Aí, Dá né? vontade de sair, ou de sair da casa e para voltar para ver se a casa se arruma sozinha. Botar tudo no lugar na ferro e fogo. E é na mudança, e aí processo de mudança, que a gente percebe quanta coisa que a gente tem, que nem usa, que não precisa, mas que está lá, né? Precisamos fazer faxina das nossas Não vidas. só assim, um exemplo, vou dar um exemplo. Na evangelização da sociedade, a gente queria organizar umas coisas, estava lá um banheiro cheio de coisa, a gente vamos tirar que já estava todo mundo ficando impaciente com aquela bagunça, sabe, passado, aí a gente, caixa, todo mundo tirou tudo. Pense que ficou um alívio lá, uma paz. Ficou outra história. A gente acha as coisas, né? O que procura a gente acha. Ah, as coisas eu dou diferente. Pode ver. Precisamos fazer essa faxina também nas nossas mentes. Quando a gente não tem essa mania, né? A gente muitas vezes, pelo corre-corre, a gente acorda muito atordoado já, a gente se deita atordoado. A gente não faz uma revisão de como foi nosso dia, o que é que eu fiz, a minha consciência, aquele ensinamento importante, né? Eu me esqueci agora de quem. Mas tem um escrito, né? De Santo Agostinho. Né? Então, gente, sim, e isso não importa, eu não estou falando aqui de questão social, questão econômica, pode ser um casarão, pode ser um casebre, organização não tem nada a ver com riqueza nem com pobreza, tá? Eu trouxe imagens para vocês verem. Eu já fiz muita visita social numa época no meu trabalho e eu via muita casinha assim, ó, chão batido, mas a coisa mais linda do mundo, tudo organizado. Eu sigo umas no Instagram, eu sou meio doida com faxina. E eu acho muito lindo. Eu chegava nas casas assim, de chão batido, aquelas panelas, sabe? Na cozinha, a coisa mais linda.
Mas a maioria, a gente encontra muita casa desarrumada, muita casa desorganizada, cheia de lixo. Que as pessoas diziam, viam a gente, né? Eita, porque eu não varri hoje? A gente via que não era lixo acumulado daquele dia, era de muito tempo. Isso trava a vida, tá? Como uma casa bagunçada, né? Eita, bagacinha. Eu não sei se vocês já viram aqueles processos de faxina também, aquelas pessoas bem acumuladoras, que sofrem de depressão. Tem um programa, né? Né? Tem problema. Eu assisto alguns. Eu gosto. Então, a obsessão é uma ação persistente de um espírito mau sobre um indivíduo. Também muitas vezes mau. Né? A Kardec foi educado aí. Então eu não vou falar com vocês dos espíritos bonzinhos, vai ser menos a minha fala. Vai ser desses espíritos maus que se afinizam com a gente, que também ainda somos maus. Tá? A gente não quer ouvir, mas é. Por isso que a gente gosta de culpar eles. Percebam como é difícil a gente, no dia a dia, a gente encarar nossos erros. Né? A gente não sempre bota para alguém. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. É isso que eu estou dizendo, os meninos são bons meninos. Eu vou cutucar umas coisas de vocês meio desagradáveis, mas isso que é necessário. A gente gosta sempre de botar no externo nossas falhas. Ah, foi o outro. Né? Eu só fiz assim porque Denise não me ajudou. Foi Denise que fez eu ficar nervosa. Né? Mas não é assim. É porque a gente não assume nossos erros, nossas culpas. Nós somos muito hipócritas no dia a dia. E vamos com o discurso de que a gente gosta da verdade, mas quando a verdade é dita, quando a verdade é trazida, a gente não tem coragem. Principalmente quando sai da gente. A gente não encara nossos erros. A gente inventa todo tipo de desculpa, mas a gente não diz, fui eu. Eu falhei. Eu errei. Né? Então é muito fácil a gente botar tudo para os espíritos. Levei o topada, foi o obsessor. Não é bem assim. Até os fenômenos mais perturbadores, como eu já disse a vocês, é a gente que traz eles. Sou eu que já tenho uma afinidade com aquilo. Sou eu que penso assim. Eu só atraí. Porque eu vi até um relato de um obsessor, de uma reunião mediúnica, de uma certa reunião mediúnica, que ele disse, ele não se livra da obsessão porque não quer. E ele, como espírito encarnado, tem muitas assim, como é que eu posso dizer? Muitas oportunidades para se livrar. É mais fácil para o espírito encarnado do que para o espírito desencarnado. Mas ele não faz. Né? Então é a gente mesmo. E aqui nós temos 4 fenômenos, né? A gente escuta muito sobre a obsessão simples, que é o que traz também no livro dos médios, a fascinação, a subjugação, que eu acho muito bom estudar para entender melhor, mas tem também o assédio espiritual, que não chega a ser uma obsessão, mas pode virar. O assédio espiritual, embora não seja uma obsessão, como eu falei para vocês, acontece muito, sendo assim, muito recorrente entre nós, seres humanos. E qual é a diferença, Olga, de assédio espiritual e obsessão? A obsessão, ela é uma ação persistente, contínua, né? De um mau espírito para o outro. Através dessa ação, ele consegue acessar o outro espírito. É um processo perturbatório. Já o assédio difere por ser um fenômeno de episódio. São episódios de perturbação. Tá? Ele não é contínuo ainda, mas ele pode virar. Não ocorre de uma forma constante, não é permanente.
É um ataque, é uma armadilha, promovida por maus espíritos na tentativa de causar sofrimento, dor, queda moral, tristeza. Se você, portanto, se irrita com facilidade, é impaciente, famoso pavio curto, você pode passar, por determinadas situações que ativam essa armadilha, onde os espíritos nestas brechas atacarão, estudando sua fragilidade e seu ponto fraco. É aquele famoso, eu sou impaciente, eu sou um pavio curto, eu me irrito com facilidade. Eu vou estar sempre ali dando uma brecha para um espírito fazer alguma maldade comigo. Eu vi até uma história narrada por Divaldo em um livro que eu esqueci agora, que tudo indica que era ele mesmo nessa história. Ele vai dar uma palestra em determinada cidade e uma pessoa, o filho do presidente do centro, se eu não me engano, dá uma carona a ele, tem que passar assim, por uma breve viagem, tipo daqui para qualquer cidadezinha dessas de interior, e o cara vai correndo muito, e Divaldo fica vendo, a hora de alguma coisa acontecer, e aí ele pede para parar, para descer do carro, e o cara insiste, não, mas meu pai mandou eu lhe levar, e eu tenho que lhe levar. Ele ia dar uma palestra em outro centro, num determinado centro, e o presidente mandou esse filho buscar ele, Só que o filho estava muito transtornado e correndo muito, e Divaldo pediu para ele parar o carro novamente, e explicou que não seguia a viagem. E Divaldo percebeu, e alguns espíritos começaram a atacar, dizendo que queriam levar ele à morte. Ali ia ter um acidente mesmo. Aí Divaldo chega até a cair, se machucar, mas depois passa um caminhoneiro, depois Divaldo se recupera, Aquele cara vai embora, passa um caminhoneiro bem calmo, deu carona a ele, isso há muito tempo atrás, tá? E aí, em conversa, Divaldo descobre que esse caminhoneiro estava indo assistir uma palestra de um palestrante espiritual, que era ele. Mas aí ele segue e viaja. Divaldo. Por que eu estou botando Divaldo nessa história? Porque se Divaldo chegou a sofrer, imagina nós. E aí ele consegue, o reequilíbrio e dá a sua palestra. Mas assim, tem espíritos o tempo todo querendo nos atacar se a gente dá aquela brecha. Divaldo não deu. A diferença é que a gente dá. Muitos de nós teríamos discutido com aquele motorista, teria tido ali um estresse, Então, e isso pode virar um processo obsessivo. Muitos assassinatos, muitos crimes, muitas coisas acontecem no momento de um assédio espiritual, tá? Não precisa ser só obsessão, não. Vocês estão entendendo, gente? Está muito rápido? Não. O maior objetivo do assédio espiritual é desestabilizar mesmo. Ai, meu Deus, que eu passei muito. Muitas vezes o influenciado nem é você. Numa situação de um trânsito, por exemplo, tá? O outro está influenciado, mas se você entrar na onda do outro, ali tem um crime também. Numa situação no trânsito, por exemplo, o outro começa a lhe agredir, mesmo você tentando conversar. O ataque é indireto, pode ter sucesso, dependendo da intenção do mau espírito, ou não. Mas é nesse assédio que muitas vezes, como eu disse a vocês, ocorrem desastres, suicídios, crimes, assassinatos e etc. Se utilizando dos impulsos, tais espíritos conseguem que uma loucura seja realizada. Acontece muito isso em trânsito, Coloquei o trânsito como exemplo, porque o trânsito se torna muito assim, esse cenário de briga, Às vezes você tenta conversar com a pessoa, mas o outro não quer. Bota logo da mãe da pessoa, Bota logo a mãe. Xinga logo a mãe. Aí quando xinga a mãe, o outro se irrita, acredita, que a mãe é aquilo, sabendo que a mãe não é. De vez de ficar quieto, não se irrita, vai tomar as dores, pronto, bum.
Não se irritem no trânsito. Obsessão simples. É o fenômeno mais comum dos processos obsessivos, é o que mais acontece. Aqui alguém perturba outro alguém. Alguém constrange outro alguém. Um espírito obsessor, perturbador, ataca o que sofrerá o processo obsessivo. Tendo assim um obsessor de um lado ou vários, tá? Nunca é só um não também. E o obsediado do outro lado. Aí ele conseguiu um intento, né? Ele está ali, às vezes tentando, você deu brecha. É aquela velha história, minha gente. Nós somos como um rádio. Nós sintonizamos o que queremos. Quando a gente entra no nosso carro, na nossa casa, e a gente vai escutar música, rádio, a gente vai sintonizar o que a gente quer. Eu posso amanhecer o dia, como falou Cláudio, que tem muita gente assim, que já amanhece o dia vendo aqueles TT, né? Aquelas coisas assim que impressionam e que a gente vai muito para esse lado de violência. Ou eu posso ir escutando música clássica, ou eu posso escutar determinada rádio de fofoca e na televisão, ou hoje com as redes sociais, né? Instagram. O que é que eu ando vendo no Instagram? Futilidades, coisas que interessam minha profissão, porque tem coisas ruins e boas, né? Na internet. O tempo todo, como sempre teve, na televisão e no rádio. E a gente sintoniza o que a gente quer. Né? Eu me lembro que no meu tempo de estudante em Recife, há uns anos atrás, eu comecei, assim, às vezes chegavam, né, essas mensagens, uma amiga de faculdade foi assaltada, Recife é aquele estresse, né? E eu decidi assim, eu digo, não vou mais ouvir esse tipo de coisa, eu não vou mais sintonizar com isso, não vou mais ouvir esse tipo de reportagem, me impressionava, aí eu ficava com medo no outro dia de sair de casa, não vou, e deixei mesmo. E aí passei a viver melhor. Eu nunca gostei muito, mas é porque às vezes vem essas histórias e a gente se impressiona porque está numa cidade maior, né? Uma pessoa do interior, uma cidade violenta, aí você quer saber das coisas para se defender melhor, mas você vai ficando impressionado, né? E eu aboli isso. Não, dá não. Ou eu vivo e estudo aqui, ou então eu vou endoidar. Ou eu vou endoidar. Aí vamos entender a fascinação, né? A fascinação, ela é um processo bem diferente da obsessão. Porque no primeiro caso, a pessoa que está sendo obsediada, ela sabe, ela tem uma consciência de que ela não está bem. Ela está irritada, ela está precisando de ajuda. O obsediado, ele tem essa consciência. Tá? Já o fascinado, não. Ele está totalmente enganado, iludido. Quem está, portanto, em processo de fascinação se acha muito bem, os outros é que estão perturbados, ele não. Pois aqui, o espírito que obsedia ilude, né? É um espírito assim, muito ardiloso. É um espírito muito perspicaz. E ele vai lhe levar a você achar que está tudo bem, que está arrasando no centro espírita, em qualquer lugar, viu? E ele afasta das pessoas que dizem o contrário. É muito perigoso, sabe? Palestrante, médiuns, doutrinadores, pregadores, todo mundo tem que ter muito cuidado com isso. Por este fator, e por isso é muito difícil de ser tratado. A pessoa não se enxerga precisando, ela acha que está certa. Até porque aqui, ó, o espírito que perturba, ele faz o perturbado se afastar de tudo e de todos. Fazem você acreditar, por exemplo, que é o Messias. Não sei se vocês já viram isso. Esse tipo de pessoa fascinada, ele vai achar, ele só vai ver espírito bom, ele só vai conversar com ele de Jesus para cima não, porque ele não tem. É desse tipo. Não é qualquer espírito não, tá? E a gente fica muito atento com isso.
Porque aí o orgulho sobe, a vaidade, tem muito médium que se perde nisso, muito palestrante. É complicado. É aquele médium que as pessoas chegam, me dão um conselho e ele dá, se achando. E é uma ação sutil, Sutil. porque a questão do orgulho, que pesa para a nossa alma ainda altamente sensível, porque o próprio Jesus disse que nós somos mais sensíveis do que perversos, ficamos sem aquele discernimento real. Uhum. E a passagem como médico nessa situação fica muito melindroso o tratamento, até cair na realidade, porque a assistência do bem está se fazendo para que a criatura não se perder. E é preciso quem está encarnado e auxiliando, desencarnado não, porque são os irmãos de luz, sabedores do fato e do ato, mas é uma situação melindrosa de se tratar e eu concordo, porque a raiz de tudo isso é essa questão de que eu sei de tudo, eu faço tudo melhor, eu sou superior a essa questão do saber, como você acabou de finalizar a sua fala, de ensinar, de dar a receita. E na realidade, eu tenho aqueles meus desafetos, já não tenho muito amor por mim, e que, já que não me pegam em certos calcanhares, aquele vem nesse Ponto bolo, fraco. não é? E se acham, né? Exato. E enquanto você está se achando, eles estão embolando de mim. Olha, Cláudio, não vem dizer que está chegando perto, não. Não, eu vi olhar a gravação aqui. Muitas vezes os fascinados acreditam mesmo que outra identidade. Eu não sei se vocês viram, há um tempo atrás passou no Fantástico pessoas, possivelmente são médios, né? Eram adolescentes, mas gente jovem, com várias identidades. Mudaram até o nome do transtorno, porque antes tinha um transtorno reconhecido como dupla personalidade, né? Mas esses eram vários. É isso aí. Cada entidade, ou uma mesma entidade, fazia eles acreditarem que tinham várias identidades Se encaixa aí o bipolar. diferentes. Olga. Se encaixa. Todos os transtornos mentais, minha gente, por mais que a gente diga assim, não tem nada a ver, tem a questão orgânica, né? Lógico, que a gente não pode descartar, mas tem muita questão espiritual, muita questão de obsessão. É porque a ciência não chegou lá ainda, né? Mas vai chegar. Muita. Cláudio? Oi? Travou, meu querido? Ah, não, destravou. Aí tem a subjugação. Perfeito. A subjugação é um fenômeno por meio do qual o indivíduo fica mal, assim como na obsessão simples. Ele tem consciência também, tá, da perturbação. Se sente constrangido, desconfortável, mas ele não busca também ajuda, assim, porque ele fica meio sem vontade. A diferença é que no primeiro caso ainda se busca ajuda e na subjugação ele se vê como sendo um caso sem solução. Eu acho que deve estar muito presente na depressão. Aquela depressão mais séria, mais grave. Aqui a pessoa entrega os pontos, sabe? É aquele entrega os pontos. O espírito perturbador, ele assume total acesso, ele se aposta do controle de tudo, toda a sua vida. Ficando inerte, né? O que está subjugado fica inerte, sem forças para reagir. Tratamento também muito complicado, profundas sequelas, prejudica sim o trabalho, dificuldades em agir, prejudica em todos os aspectos, gente. E sua rotina fica derrubada. Pode falar. Porque quem assumiu a vida dele é o subjugador. Essa subjugação, o espírito encarnado, já possuindo por determinada doença degenerativa, vamos supor, degenerativa e também outros transtornos vitais. Essa subjugação pode levar ao desencarne daquela pessoa. Pode. Se não tiver cuidado, pode. Porque aí a pessoa se aniquila, ela não quer mais, ela não tem. Ou já está subjugada,
pode ter as pessoas podem querer ajudar, mas aqueles obsessores já Tomaram conta, exatamente. Isso. Exatamente, é seríssimo. Então aqui eu fiz um apanhado, né, os diferentes graus de obsessão, que a doutrina espírita ela classifica assim, né? Do mais brando para o mais severo. Lógico que a base é o que mais acontece, como já mostrei, a obsessão simples, tá? Ainda é uma influência, digamos, sutil, mesmo já trazendo muitas complicações, muitos resultados danosos, mas ela ainda é mais sutil do que os outros casos. A fascinação acontece muito, que ela age diretamente mesmo no mente a mente, e o domínio da própria vontade, que é a subjugação, acontece menos. Né? Então aqui embaixo, a obsessão simples é aquela ação ainda discreta, muitas vezes confundida com os pensamentos próprios. A fascinação, o indivíduo perde o discernimento, aceitando ideias absurdas, né, como verdadeiras. É aquele médio que, se psicografar, ele vai chegar no centro e não vai parar de psicografar. É aquele médio assim, meio desregrado, ele vai agir por conta própria, porque ele acha que do jeito dele está certo e pronto, não escuta ninguém, Não segue regra. não segue regra, porque a regra dele está no fascinador, né? E a subjugação é o domínio completo do obsessor, podendo ser, sim, a subjugação ela pode ser tanto moral como física. A moral, ela vai paralisar a sua vontade, ela vai lhe levar para situações constrangedoras, coisas que você no normal se envergonharia, tomar atitudes vergonhosas, coisas, sabe, sem aquele bom senso. E físico tem também, assim, eles atuam também fisicamente, para fazer você passar vergonha. O intuito todo é fazer você passar vergonha. Pronto, eu lembro que quando eu comecei na doutrina espírita, eu comecei lá na aula Kardec. E aí eu presenciei uma cena, eu fiquei meio assustada, né? Eu estava conversando, pensei, e uma senhora, ela simplesmente caiu assim, e ela tentava e ela caía, sabe? Eu fiquei com isso na minha cabeça, era justamente uma subjugação já. Isso. Faz você cair, faz você ter atitudes involuntárias, né? Assim, leva você para vergonha mesmo, total. Humilhar a pessoa. Humilhação, é aquela humilhação mesmo. Nessa questão aí da fascinação, você falou em médiums, né? Propriamente ditos, mas a gente também pode ver na questão de nós, na nossa atividade normal. Na nossa profissão, né? Isso. E muitas vezes nos deixamos levar por essa fascinação e não nos damos conta. Em todos os aspectos, Quando aquela pessoa que se acha muito, se acha sempre a dona da verdade, não aceita a opinião de ninguém, né? Aquela pessoa assim... E é o que mais tem, né? Essa parte aí de fascinação. Tem muito. E aí, minha gente, eu trouxe imagens para a gente entender melhor. Assim, eu entendo muito com imagem. Então, esse é um processo, digamos, de obsessão simples. Que de simples, muitas vezes não tem nada. Mas você já está tendo ali as sugestões, você está dando esse campo, lembrando sempre, você que dá as cartas, mas já está tendo toda essa perturbação, né? Aqui a fascinação. A fascinação, eu achei interessante essa imagem, assim, né? Você já está ali enclausurado, mas com muita fixação no espírito que está lhe fascinando. Ou vários, tá? Geralmente só tem um, não. Aquela música Fascinação, cantada por Elis Regina, ela descreve bem de um fascinado ver, né? Eu não lembro da letra. Eu toquei ela no piano, eu tocava quando eu era mais nova. Sonhei de quimeras mil, um castelo ergui. Eu não sei reclamar, vocês têm Aí que voz bonita que ela tem. Gostei. Eu tocava no piano.
Como é uma coisa total. Tocava na adolescência. Vive o bonde andando. Tocava. Hoje eu mal toco um cai balão. Mas eu vou me atentar, Leito. Depois que tu disse, eu vou pra festa. Mas quem conhece, né? Então é isso, a fascinação, você está dominado pelo outro, só vê esse outro, só enxerga esse outro, ninguém mais ao seu redor, tá? Todo mundo está errado. E aí esse espírito que está no lugar da fascinação, lógico que ele não vai ser qualquer coisa, né? Ele vai ser Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles para lá. Olga, esse ponto aí que você falou da fascinação, isso é tão sério, parece estranho. Mas chega ao ponto de um espírito dizer literalmente assim, 2 mais 2 é 5. E você acredita? E o médium, ele questionar quem disser provar para mais B que 2 mais 2 são 4. Entendeu? Então, Kardec até cita o caso assim, de coisas absurdas que certos espíritos fascinadores fizeram. E eu vou chegar lá, mas a gente sofre muito isso, viu? Encarnado com encarnado. As relações abusivas, relações de poder, seja afetivas, sejam de trabalho, tem muito isso aqui. Vocês vão ver já vou mostrar os tipos de obsessores. Aqui são as obsessões. Subjugação. Achei muito parecido com essa imagem. Você está ali sendo um fantoche. Você não tem mais vontade própria. Você entregou mesmo os pontos e é o espírito que vive sua vida. Que lhe monitora mesmo. Na fascinação a gente não tem uma vontade própria. Tem. Tá cego, né? Mas tem. Aí praticamente não tem. Vícios e obsessores. Aqui é um assunto bem delicado. Muitos espíritas, né, ou que se dizem espíritas, querem fazer vista grossa para essa coisa da bebida alcoólica, do cigarro. Eu não faço, tá? Vocês podem me achar nova, mas eu tenho um pé muito no tradicionalismo. Espiritismo é sim, não. O espiritismo não chega para dizer a você não beber. Mas, poxa, é tão claro como a água cristalina lá de Fernando de Noronha, de Maragogi. Só não enxerga quem não quiser. Agora a gente gosta de dar desculpas para fazer o uso. É outra história. Isso aqui também é muito plano para as mangas. Isso aqui seria outro seminário. Isso que você falou do álcool, talvez seja chato o que eu vou dizer, mas para quem é médico, devia se abster. Exatamente. Para quem se Médium diz sensível, espírita, para quem lê, para quem frequenta, não existe mesmo. A gente quer que exista. Faça o uso. Eu não, de boa. Mas a gente sabe que é errado. A gente sabe que isso aqui é um desvio, são fragilidades psicológicas, é uma fuga da vida e vamos encarar de frente. Não tem isso de espírita beber um golezinho de cerveja. Está abrindo uma brecha. Quem quiser concordar, concorde, discorde de Olga. Não tenho medo. Mas eu tenho que dizer o que eu estudo e a verdade e sobre o espiritismo. Não tem isso no espiritismo de, vamos abrir as sessões. Então é muito triste quando a gente vê um palestrante que se diz espírita, dizendo que está tudo bem beber álcool. Não existe, não cabe isso. Não entra, a conta não fecha. Certo? E pasmem, eu não sou muito de festa, nunca fui, né? Já tive uma criação assim, já dentro do berço espírita, minha família nunca foi de farra, quem conhece aqui sabe. Mas tem uma festa que acontece aqui em Garanhuns que me encanta. Eu gosto muito, assim, abala minhas estruturas. Minha mãe chegou para mim e disse assim, tu estás como um presidente, tu não vai não, né? Eu gosto do festival de inverno.
Eu posso ir 7 dias, 10 dias, 12 dias, eu não toco em álcool. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode viver sem álcool. Álcool é uma ilusão. Tá? Levo o meu copinho lá da Stanley e o povo não sabe o que é que eu estou bebendo, né? Mas tem gente que observa. Aí chega e faz, bebe, meu mãe. Eu passo a noite tomando Coca-Cola zero e água. Para não entender da Coca Zero. É Coca Zero e água, minha gente, eu me divirto igual todo mundo. É triste isso, mas é verdade. Né? E eu fico num ponto que você observa assim, quando você fica ali naqueles camarotes, que você observa aquele mundo de gente fazendo uso de álcool. Meu Deus do céu, fica assim, sabe? Observando, dá uma tristeza, uma dor na alma. Como as pessoas só sabem se divertir bebendo. E os espíritos ali fazendo a festa, tomando conta de você. Tem gente que não sabe mais nem o que está fazendo. A gente vê bem, a gente que tem um conhecimentozinho espírita, a gente vê. Né? A gente eu não vejo, tá? Eu não sou médium vidente. Eu sinto, eu escuto. Minha gente é bagaceira. Então não venha abrir a boca para mim para dizer que espiritismo combina com algo, porque não combina não. Agora, se você quer tomar, tome. Né? Ai, as influências. Porque quando a gente morre, a gente continua sendo a mesma coisa. Se eu gosto aqui na Terra de açaí, quando eu morrer não vai ser diferente não, minha gente. Não tem essa história, morreu, ficou diferente não. Eu vou continuar tendo os mesmos gostos. Então, se eu era alcoólatra, se eu era viciado, se eu gostava do álcool, quando eu morrer eu vou desgostar? Eu vou procurar quem? Vocês acham que quem fazia uso de bebida e morre, vai para as colônias espirituais, é? Vão ficar onde? Zanzando na crosta, porque eles vão sentir falta. Vão se encostar em quem? Em Olga? Ou em outra pessoa que está bebendo lá no festival? Estou dizendo que Olga é santa não, viu? E que quem estava me acompanhando lá era Francisco de Assis. Estou dizendo isso não. Pelo amor de Deus, vocês não saiam daqui dizendo coisas que eu não disse. Eu estou só fazendo comparações. Tá? A tentação é grande, mas a gente tem que resistir. Se eu como espírito, nessa posição de dirigente, nessa responsabilidade de passar alguma informação, eu dou brecha, eu perco para um vinho, para uma cerveja, para um cigarro de maconha, pelo amor de Deus, gente. O que é que eu estou fazendo com esse conhecimento espírita? Né? Pode falar. Queria falar. Olha, eu gostaria de saber o seguinte, como você disse, a gente leva os vícios, né? E eu gostaria de saber se lá, onde nós estivermos, vai existir a possibilidade de a gente ser resgatado, caso a gente... Com certeza. Certo? Toda hora nós temos auxílio, basta querer. Agora não vale a gente passar uma vida se enganando. Eu vou beber, já que eu estou nessa beber lá na frente, eu vou ter auxílio. Acho que tu vai perder tempo, acho que tu não tem mais tempo para perder. Tu está influenciando outras pessoas. Não cabe mais, né? Tem coisas que não cabem. Pode falar. Também é outro vício. Sexo desvairado, né? E a bebida, ó, com sexo. Então não adianta tu dizer que vai tomar só uma cervejinha, que geralmente não vai, tá? Não vai. Porque o espírito vai estar ali, toma mais uma. Toma mais uma. Poxa, eu não estou satisfeito só com uma latinha de cerveja. Tu vai tomar mais e vai fazer outras coisas que não deve.
Seguinte, eu acho o seguinte, eu frequento casa espírita, e um tempo para cá, eu todo dia estudo espiritismo. Então, quem estuda o espiritismo, vamos supor que a tiver, quando eu ia, no caso família, no caso vizinho, um esquisinho, nada exagero, ambiente tranquilo. Mas com o estudo do espiritismo, você vê que isso não é bom. Então, naturalmente, mesmo que você não queira, não perceba, essa vontade ela vai diminuindo. Eu fui 7 noites no festival de inverno e não bebi nenhum dia. Tá vendo? Tá no time. Mas isso não foi uma coisa que eu pedi. E a bebida nunca me fez mal, porque eu sempre bebi socialmente, nunca exageradamente. Mas naturalmente, sem você perceber, vão lhe afastando disso. Quando você vê, não tem vontade, não tem gosto, foi embora. Mas tem que ler, tem que estudar, senão não. Meu pai dizia isso. A vontade some, minha gente, a consciência. Eita, desculpa. Faltou tudo. Não, você mencionou a questão ainda da maconha, né, que é conhecida como cannabis. E outra é medicinalmente referência para Alzheimer, Parkinson, várias questões. Aí como fica nessa questão de como planta, né, está curando? Eu acredito assim, medicamentoso, eu não entendo muito essa parte, está sendo muito questionado, né, inclusive ainda. Mas medicamentoso é uma coisa, né? Vício da maconha já é outro. Freud já usava, na época de estudos dele, um pouco nessa questão da hipnose, para aliviar dores, né? A cocaína, a maconha, a cannabis, mas era algo medicinal, de pesquisa, estudos científicos, né? Nas dosagens, tem gente que está fazendo uso mesmo, está assim, se dando bem, mas a questão medicamentosa, né? Inclusive, olha, o uso algumas pessoas estão tendo que ajuizar a ação, né, judicializar para poder ter habeas corpus, para conseguir usar. Isso. E essa questão, você falou aí da maconha, por exemplo, tem muitas pessoas alcoólatras que a bebida muitas vezes já não está fazendo efeito, eles misturam com um comprimido qualquer, chega na farmácia, compra um tipo, comprimido, mistura na bebida. A questão da bebida é essa, gente. Ela é uma porta para outras coisas. E o álcool faz as alterações neuroquímicas, neurocerebrais. O doutor Sérgio sabe. Quem é médico assim sabe mais do que eu isso. Organicamente falando, você se altera. Mesmo que seja um uso mais regular, tudo. Mas você não está mais normal e você não está mais sóbrio. Aí tem uma questão com a hipófise, que aí dá abertura para os espíritos, tá? Se afinizarem mais. Pineal. A glândula pineal, né? O álcool também, quem eu acredito, né? Quem é médio ostensivo, ele dá abertura para entradas de muito, fazer você, feito aquele caso da subjugação, você passar por vergonha, né, por uso do álcool, a abertura que ele dá, mas você como médio ostensivo, a você fazer coisas que, lógico, você não vai se lembrar, mas o espírito está ali tomando conta do seu corpo, fazendo coisas que você passar extremamente. Eu digo assim, a grosso modo, 2 minutos, isso é, se fosse uma coisa boa, positiva, já está na minha hora. Então, só avisar o pessoal para a gente vai ter roda de conversa, por causa do tempo, a gente deixar as perguntas para a roda de conversa. Vamos mais falar. Se fosse uma coisa boa, Chico Xavier fazia uso, tinha feito uso aqui na Terra, Divaldo, Haroldo, não sei, assim, esses grandes palestrantes, digamos, faziam uso, minha gente. A gente tá, como é que eu posso estar numa mediúnica, tratando os obsessores, e moralmente falando, eu estou fazendo uma coisa controversa. É muita hipocrisia, né? Assim, a gente sabe que o espírita, ele tem que ter uma reforma íntima. Como é que eu vou ter essa reforma íntima se é só de boca para fora? Os meus irmãozinhos. É tão lindo a gente falar as coisas e fazer. Fala. Os exemplos que foram dados aqui, o Fábio, o Cláudio, que você está dando agora, o importante é que cada um tem o
o discernimento de que o que está sendo falado aqui não pode ser tomado como verdade absoluta. Não é por você tomar um copo de cerveja que você vai estar sendo obsediado, alcoólatra. São os excessos. Serve para não só as drogas as lícitas, como as ilícitas. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Essa situação da cannabis no uso medicinal, a gente não pode ter esse entendimento fechado que não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, tem o uso medicinal que vai estar beneficiando o indivíduo ali no seu corpo físico. O que cabe aí é justamente esse julgamento, esse discernimento para qual o uso que ele está fazendo daquela substância. Né? Então a gente tem que ter mente aberta, né? Eu estou falando para nós que estamos aqui, a mente aberta para isso. A gente, em momento nenhum, está dizendo que quem tem a necessidade do uso medicinal dessa substância que não é para fazer. Não é isso. É a finalidade com a qual está sendo utilizado. Aí sim, ela vai ter uma interferência para a vida da pessoa. Tu guarda tua. Olha, Cláudio está dizendo que eu só tenho 5 minutos, que horror. Só rapidinho Tu pode esse negócio da deixar cannabis. não pode deixar A parte medicinal da cannabis não tem a ver com cigarro, tá vendo? Não, são coisas diferentes. São processos diferentes, né? Mas eu acho assim, sabe? Eu acho que tem coisas que não cabem. É melhor a gente evitar. Sei lá, essa história do copo de cerveja. Se eu em outra encarnação eu tive um vício, eu sei 3 minutos. Mas isso é um assunto assim muito pano para fora. Aí agora, minha gente, vamos aqui rapidinho para os tipos de obsessores. Aí tem o mais comum, que é desencarnado para encarnado, né? A gente sabe. É a relação mais comum de alguém que já desencarnou e por algum motivo se vincula a alguém encarnado. Sintonia, tá? Mente a mente. Tem de encarnado para encarnado. Acho que vocês já ouviram falar. Aí tu tem aí mesmo. É aquele marido tirano que oprime a esposa, a família. Ou vice-versa, né? São relações abusivas, tóxicas. Pessoas que controlam a vida dos outros em todos os sentidos. A nossa liberdade é tão linda. Eu atendo muito isso no consultório, tá? A inveja. Existe muito. A inveja e o ciúme. A inveja, o ciúme. Aquela pessoa controladora, tóxica, que lhe deixa mal, dependente afetivamente, porque você não te desvincula. Aqui é facinho. Tem um processo de fascinação, tá? Porque eu nem enxergo. Os outros estão enxergando ali o mal, mas eu não enxergo. Eu enxergo aquilo como cuidado, como atenção, porque ele me fez acreditar naquilo. Então, assim, a pessoa fica muito cega, né? É difícil. Encarnado para desencarnado existe também, tá? Existe muito, eu também recebo muito essa demanda, processos de luto, né? É por amor, tá, gente? Não é por maldade, não é uma coisa proposital. Mas é quando aquilo fica assim, muito já demais. Né? Sentimos demais a falta de um ente querido, de um amigo. Isso é normal, espírita também, tá? É natural, é justo. Quando vira um desespero, uma desesperança, uma inconformação, isso é muito complicado, porque também vira uma obsessão. Tá? E é complicado. São os casos mais complicados. Se você perguntar a mim, Olga, qual a demanda mais complicada que tu acha no teu consultório? É assim. Até porque quem vai chegar para mim não é espírita. Ele não tem esse conhecimento da vida pós-morte. E aí é o seguinte, no consultório, eu não posso misturar muitas coisas. Eu, como psicóloga, gente, eu tenho que ser neutra, tá? Isso é até bom estar explicando aqui, porque muitas vezes eu não boto muito no meu feed, nos meus stories, não divulgo muito os eventos, porque se os pacientes verem, vai dar ruim.
Eu tenho pacientes evangélicos, imagina. Então, assim, eu não nego. A senhora é o quê? Espírita, jamais negarei. Mas eu não fico divulgando ali porque senão eu só vou poder ter paciente espírita. Né? Eu não estou ali. Eu não fiz uma faculdade para atender só paciente espírita. Eu fiz uma faculdade, os cursos de formação e todas as especializações e tudo que eu fiz para atender saúde mental. Por isso que a gente, pelo próprio conselho nosso, a gente é proibido, digamos assim, de misturar as coisas. Mas nesses casos, eu vou dar uma pinceladazinha, assim, sabe? Para ver se a pessoa... E casos de suicídio também. Quando eu atendo jovens, eu me sinto na obrigação de dar uma elucidada sobre a morte. Casos de suicídio e esses casos. Mas tem gente que não se convence, eu não posso fazer nada, eu fico de mãos atadas. Ela tem ali o catolicismo, ou a outra religião, digamos, muito acirrada nela. Ela se encanta quando eu falo, ela brilha os olhos quando eu falo da encarnação, da reencarnação, de algumas coisas que eu dou um toque. Mas ela não se convence muitas vezes. Ela acha bonito, mas não é a prática dela. E aí continua esse processo. Processos assim, de anos que a pessoa faleceu. Eu não estou falando aqui dos primeiros meses, não. Porque é difícil para todo mundo mesmo. Principalmente quem perde filho. É uma dor que eu acho que não é incomparável. Só sabe que passa mesmo. Mas que ela tem que ter um prazo de validade. E aquilo, como diz Chico Xavier, dizia a gente, né? Tem até escritos de Chico Xavier. A gente tem que transformar aquela dor e aquele choro em boas ações, em serviço voluntário. A gente tem que pegar aquelas lágrimas para o morto. E já ontem eu li isso, inclusive, né, lá no Bezerra. E dar um colorido nisso, em ações para os outros. O morto vai ficar até mais feliz. Mas, infelizmente, gente, quem não tem esse conhecimento fica difícil, viu? Você vai falar só para não. Eu não estou lhe ouvindo, Igor. Oxê! Sai daqui, Igor. Tu está me observando. Não, mas acho que está perto de terminar, não sei. Desencarnado para desencarnado. Existe também. Vamos imaginar que uma pessoa que em vida, na sua existência carnal, cometeu um crime. Eu matei alguém. Só que eu não vou viver para sempre. Eu também vou morrer. Quando eu morrer, quem está me esperando lá? Ou a vítima, ou alguém da vítima. Algum parente, né? Então, e que esse que foi assassinado pode passar a perturbar aquele que o tirou a vida, virando assim um processo profundo de vingança. São os processos mais difíceis de obsessão, tá? Diga-se de passagem, esses processos de vingança. Porque é difícil mesmo, ele quer se vingar. Começando a perturbá-lo ainda em sua existência física, quando irá envelhecer, também vem ao desencarne e poderá estar do outro lado de lá. Quem estará esperando do lado de lá? Isso tem muito nas reuniões mediúnicas, né? Esse tipo de espírito. A gente recebe muito nas casas, né? Querendo se vingar. Mas calma, existem as equipes socorristas. Existe, tá? É como, acho que foi Fábio que falou. Quando a gente desencarna, por pior que a gente tenha sido, a gente vai ter a equipe socorrista dando um amparo ali. Aquele momento de desenlace. Agora depois, né, ela pode chegar novamente, se você pedir ajuda, se o espírito vingador se convence, e aí se arrepende, aquela coisa toda. Ainda assim, existem formas, e esses fenômenos acontecem, os desencarnados que têm sede de vingança, inclusive, são muito presentes na reunião mediúnica, é o que eu já falei. E também existe, minha gente, uma que a gente não pensa muito, que é a auto-obsessão. Eu também posso me obsediar. Tá? Tem gente que é tão perturbada, mas tão perturbada, que ela nem precisa de espírito para continuar. Ela mesmo se perturba. Tem gente que é assim, né? Mas aí sempre vira também uma obsessão.
Tá? Ela começa sozinha, mas termina acompanhada. Porque ela vai estar chamando, né? Aqui não há influência espiritual. A pessoa é tão perturbada que sozinha consegue esse tempo. Exemplo, pessoas que se impressionam demais com tudo. Pessoas hipocondríacas. Não dura muito, porque sozinho ele termina acompanhado. Eu digo sempre, olha, para você ser psicólogo, as pessoas, quando eu vejo que tem gente que se pressiona muito, eu digo, não dá para ser psicólogo. Porque assim, você vai passar o dia ouvindo problema. Imagina se eu me impressionasse com a vida de cada pessoa. Você termina doido, né? O doido vai ser você. Mas não tem gente que é assim. Não pode ouvir uma história. Aí fica fanático por remédio. Não tem? No seu lado tem muitas gente assim. Minha gente, quem aqui se lembra da perturbação, da pandemia? Que quem é assim, quem já tem esse estado assim, ficou, né? Era lavando 500 quilos de açúcar, perdendo açúcar no álcool. Quem aqui? Eu tinha amigas que todos os dias, não, nada contra que lavava as coisas com álcool. Eu que lavava as comidas, os quilos de alimento. Eu não lavava muito. Tinha que estar com a mãozinha de álcool. Mas assim, não deve ser que só faltou pirar. Tinha amigas minhas que todos os dias mandavam 50 mensagens. Olha, minha gente, coisa de louco. Porque sintoniza com aquilo e pode ver, tudinho pegou Covid. Essas pessoas que sintonizaram muito, que só viviam vendo reportagem, lendo tudo, se impressionando, foram as primeiras a pegar Covid. Não foi? Foi um desastre. Não só a pandemia em si já foi um desastre. E aí tinha as pessoas que deixaram pior ainda. Né? É essa mente que adoece fácil, é essa mente que se derrota sozinha. O que faz para a pessoa que fica perturbada, medo de perder a outras pessoas, medo de morrer, gastar de família, medo de morrer, medo de vai sair na rua, vai morrer, vai assassinar, vai ser roubada, vai acontecer alguma coisa no trânsito, Mulher, eu vou responder a sua pergunta na roda de conversa, viu? Porque, Cláudio, vocês deixam para a roda de conversa, senão na roda de conversa não vai ter pergunta. Mas eu vou falar, viu? Essa tua é muito importante, isso aí. Mas existe, minha gente, a gente sabe que o Espiritismo também nos traz. O Espiritismo é uma doutrina consoladora. Nada é para sempre. Tem jeito, tem solução. Basta a gente querer. Nada é para sempre. Então, qual a profilaxia? Qual a prevenção? E que tem tudo a ver com saúde mental. Alguns, tá? Eu não trouxe tudo, não. Primeiro lugar, como nos diz Divaldo, amor. Amor. Perdoar quem nos faz mal, quem nos fez. É esse trabalho que a gente tem que fazer. Muita coisa, amor. O amor vence tudo, né? O amor não é esse amor romântico, não é esse amor que a gente faz ideia aqui na Terra. É o amor que Jesus nos ensinou. Esse amor que a gente ainda tem dificuldade de entender. Amar os que nos amam é fácil demais, né? Mas e amar aqueles que nos desafiam, que nos assediam, que nos perturbam, como Cláudio agora. Paciência, Cláudio, paciência, está terminando. Paciência, minha gente, é outro remédio que não pode faltar nas nossas vidas, porque tudo passa. E temos que ter paciência com nossas dificuldades, nossos desafetos, as coisas que trouxemos, outras bagagens de outras vidas. Temos que ter paciência. Hoje está difícil, né? Nessa sociedade assim muito. E eu com o negócio no bolso passando aqui. Essa fase muito impossível, né? As pessoas cada vez mais impossíveis, a gente quer as coisas para ontem.
Tratamento médico, terapia, né? Quando necessário. Todas as palestras, podem ver desses grandes espíritas, de Divaldo mesmo, ele nunca disse, não vá para o médico, não tome remédios, muito pelo contrário. Porque tem pessoas que foram diagnosticadas no câncer e querem tratar só de forma espiritual. Tem casos e casos, minha gente, mas a gente não deve abandonar a terapêutica física, né? Que Deus nos deu a inteligência ao homem, para ele se formar, para ele estudar, para ele descobrir as coisas à toa. Então não vamos ser responsáveis de achar que tudo o espírito tem que curar. É assim, ó, casadinho. Em casos de obsessão, primeiro você tem que ver essa parte orgânica. Porque senão a terapêutica espírita não vai adiantar, não. Uma reforma íntima, né, por meio de estudos, de vigilância, de preces. A doutrina espírita, ela requer muito estudo, muita leitura. Tem gente que também não gosta de escutar isso, porque a gente está acostumado a ir para o centro só em busca de soluções, curas rápidas, para ontem, sem nosso esforço próprio. Né? Mas veja a importância de quando o Dr. Célio falou que ele estuda muito, ele gosta de estudar, ele tem se debruçado nos livros, e como tanta coisa já vem mudando nele, assim, se tornando melhor. Acredito que não só no exemplo que ele deu em relação, quando a gente falou aqui da questão do álcool, que ele já não fazia de forma irresponsável, mas veja como o estudo é importante, porque é através do estudo que a gente se informa, que a gente se orienta. Não tem como a gente estar numa casa espírita, vindo só para palestra, ou passe, aquele famoso passe, se a gente não faz essa reforma íntima, se a gente não coloca a doutrina na nossa cabeça, no nosso coração, né? Se a gente não se informa, até para estar numa reunião mediúnica. Como é que eu vou entender os processos obsessivos se eu não estudo? Como é que eu vou ajudar aqueles irmãozinhos? Mas tem muita gente que quer frequentar as reuniões mediúnicas, e eu falo aqui dos próprios trabalhadores dos centros espíritas, que não querem estudar. Lá mesmo no centro tem um caso sério. Atendimento fraterno, passes, palestras, água fluidificada, só que nada disso sozinho vai adiantar. Tu pode fazer o atendimento fraterno, fazer o tratamento que o centro diz, tomar 1 litro de água por dia fluidificada, viver tomando passe, se tu não se modificar. Ele não pode agir sozinho, né? Reuniões de desobsessão, né? Reuniões mediúnicas sérias, sem o paciente, tá? Sem a pessoa obsediada, ela não precisa estar, porque quem vai estar é quem está obsediando, um deles. Porque a gente escuta muito na reunião mediúnica, eu vim, mas muitos ficaram. Lá pensando que só sou eu, quem aqui frequenta a reunião mediúnica sabe. Eu só sou um deles. Geralmente tem uma legião. Mas reuniões sérias, onde as pessoas estudam, onde as pessoas se informam, onde as pessoas não vão só para se livrar daquele espírito que está obsediando. Reunião mediúnica, gente, é uma coisa muito séria, que as pessoas não levam a sério. Quer ir só pelo fenômeno, só porque acha bonita, ou sei não. Eu tenho umas entraves. Porque é muito sério e a gente não leva a sério. E caridade, evangelho no lar, né? Muita coisa. Isso só são as mais, digamos assim, as mais importantes, as mais necessárias, os primeiros passos, né? Faltou aí perdão. Não, complemente o perdão, exatamente. O auto-perdão. Eu só perdoo o outro quando eu me perdoo primeiro. É o autoconhecimento. Tá?
já está engolido. Os olhos. Sim, tem uma frasezinha. Sejamos abertos ao bem. E aqui, gente, para encerrar, viu, Cláudia? O caminho para o equilíbrio. Qual o tratamento da obsessão? Equilíbrio. Olga, vamos virar santos? Não. Irmãos de luz? Não. Mas vamos tentar. Vamos parar com essas desculpas de que eu não consigo. Oxi, nunca que eu vou ser igual a, sei lá, um Emmanuel. Mas eu tenho que dar o primeiro passo. Eu não estou na minha primeira existência, possivelmente. Não, com certeza aqui na Terra. E quantas encarnações eu vou viver dando desculpa? A obsessão é um fenômeno no qual a doutrina espírita apresenta a maneira de tratar, por meio essencialmente da reforma íntima, como eu já falei, porque essa reforma íntima ela vai trazer uma elevação moral, né? E a busca de conhecimento, minha gente, é algo constante, está tudo atrelado. É eu buscando conhecimento que eu vou me transformar, que eu vou mudar moralmente falando. Porque se eu já tenho conhecimento do que aquilo me faz mal, eu não vou fazer aquilo. Consequentemente, eu já me transformei moralmente. Né? A vigilância interior em busca por equilíbrio são chaves. São as chaves para uma vida protegida de más influências. Que assim possamos construir um mundo melhor para nós mesmos e nossos próximos. Fora da caridade não há salvação. E eu coloquei essa imagem que eu achei muito interessante também. É seguir buscando o equilíbrio, mas a questão da bagagem. Nós temos que levar nossas bagagens. As coisas que eu ainda tenho que passar. Eu não posso deixar no meio do caminho, não existe isso. Tá? Não existe, eu vou me libertar dos meus obsessores, eu não vou viver mais doente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes você vai viver mais equilibrado, longe dos espíritos obsessores, digamos, mas se eu tenho que passar por uma doença séria, por um câncer, eu vou passar. Porque eu tenho que passar por aquilo. E quem sabe os motivos. Porque se fosse assim, as pessoas que frequentam as casas espíritas, as pessoas que fazem o bem, né, os palestrantes, os dirigentes não adoeciam. Não existe isso. Assim, Chico Xavier não tinha adoecido. Gente, Chico Xavier teve vários problemas orgânicos. Porque ele tinha que passar por aquilo. Era alguma coisinha que ele ainda tinha que resgatar. Imagina nós. Divaldo, né? Eles tiveram sérios problemas. Divaldo, sérios problemas de coração. Câncer, né? Depois. Luiz Carlos. Luiz Carlos, né? Meu pai, lutou só 14 anos contra o câncer. Vários tipos de câncer. E assim, não é porque era meu pai, não era uma pessoa perfeita não, gente. Nós somos cheios de defeitos. Mas era uma pessoa que lutou muito, que fez muito bem. É tanto que hoje, graças a Deus, a gente sabe, tem o conhecimento que ele está num canto razoável, bom. Assim, se tratando ainda, lógico, mas ele só vai fazer 9 meses que ele desencarnou. Mas ele, meu pai, assim, era uma pessoa resignada. Porque quando a gente tem Deus, quando a gente tem as informações, as elucidações, a gente se torna resignado. Meu pai nunca reclamou de uma dor. Ele nunca questionou. Nunca meu pai questionou por que aqueles cânceres ou câncer. Eu nem sei falar no plural. Deve ser cânceres. Ele teve vários. Ele teve de bexiga, de próstata. Ele teve no pulmão, ele teve nos ossos. Ele fez cirurgias seríssimas. No fêmur. Nunca. Ele ficava na casa dos meus irmãos em Recife. E eu tenho um irmão que é médico. E por fim, era tanta dor que nada adiantava mais. E meu irmão pegou ele assim, as lágrimas escorrendo no rosto de dor. Mas ele não se queixava. Veio de uma família católica.
Quando ele conheceu minha mãe, foi que começou se tornando espírita, teve muita facilidade de compreender o espiritismo, podia já ter em outra vida entendido isso, certamente essa facilidade dele. Era uma pessoa que fumava, bebia, quando jovem, aí foi adentrando no espiritismo, isso tudo ele deixou, e assim viveu, né, com aquela conduta ilibada, na medida do possível. Nunca vi meu pai reclamar de nada. E teve até amenidades, né, espirituais. Minha mãe também teve câncer. Também nunca vi ela questionar. Amputou um seio. Nunca vi ela reclamar. Ela já nasceu numa casa espírita. Meu avô era espírita. Acredito que foi um dos fundadores do Bezerra, né, Cláudia? Nunca questionou. Nunca reclamou. Nunca reclamou a partida dele. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente tem essas elucidações, a gente entende as coisas diferentes. Né? A gente tem mais resignação, tem mais consolo, tem mais conforto. Não é que a gente não vai passar por aquilo, a gente vai passar por aquilo com paciência. É diferente. Deixa para... Olha, o Cláudio está ali me perturbando, Rosa. Ele não está ali, não. Mas ele está ali. Olha, desceu para você fazer. Porque a gente vai ter o intervalo do lanche e a roda de conversa. Deixa para a roda de conversa. Deixa para a roda de conversa. Ai, quando eu olhei no Instagram, eu ainda esqueci. Tanta coisa para falar. É doce agora, viu? Quase que quero fazer mais sopa. Assim, eu não tenho assim, com o outro, muita facilidade, mas eu vou fazer uma coisa bem eu passar por um tempo, eu fico muito assim. Não, eu fico mas eu acho que eu me pergunto, mas eu fico. Aquilo, eu faço aquilo, mas eu estou sabendo que é Mas enquanto eu chego, vou botar aqui. Aqui na frente, tá tranquilo. Foi não, foi ali, ó. Foi. Aí tu pensa que é dele, né?
Entendeu? Verdadeiro. Tchau, tchau, beijo. Não vai só o meu bolo, não. Eu quero é feijão. Dois aninhos. Eu entreguei a senhora. Também. Tá comendo um feijão com carne em cima. Olha, se eu soubesse, eu parecia encontrar uma senhora 2 meses atrás, eu tinha dado uma caixa. Porque minha mãe também fazia coleção. Então, quando ela viajava, ela trazia chaveiro para o pessoal para dar. Aí ela sempre trazia muito chaveiro, ela sempre guardava um de recordação. Aí depois que ela desencarnou, aí eu estava brigando agora. Eu tenho uma caixa grande, que ela adorava. Era a lembrança que ela dizia que estava para todo mundo, e todo mundo tinha aquilo ali, né? Nem tão cedo, né? Porque às vezes eu de cara, eu já nem trocar de roupa, já cai morto. Muito obrigada. A senhora não vai querer Chaveiro. e também tem condição. Igual de chinês já para japonês, chinês.
Sem tanto ruim, sem preocupação, eu estaria melhor, físico e aparentemente, principalmente físico. Só ia no domingo. Mas aí eu ia a semana toda, todas as reuniões, eu ia, agora eu ia ficar na primeira coisa que eu posso dar na frente. Você vê, quando era jubilado lá em casa, aí eu fiz o nome do Noé, aí era esse grupo. Não, porque você só ia no domingo e eu ia durante a semana. Aí eu ia para essa reunião as reuniões de estudo. E a pé. Toda semana, 3 vezes, sai aquele dia do mês. Eu fui trabalhar naquela esquina da entrada, naquela casa lotérica. Depois a gente começa a achar a mãe dela ia também. Depois, a filha faleceu. E eu não sei, eu deixei uns detalhes aí eu subi já no centro, sentou e assistiu todo dia eu já assisti amarelo de seda, como se fosse um lacinho com marrom. O casaco feito com marrom alta, então assistiu, ela fez unha, assistiu a reunião todo dia. Aí outro vez foi quando a sua parte estava. Ele era até aí o Paulo não tinha também na cidade muito cheio lá naquela teve uma vez que antes de ir para o princípio da aula de casa. Você vê a pessoa, tem uma passadinha lá bem alta. No centro. Na casa dele, você não foi, se você ficava aí já, segunda, pai, está. O quartel está. Quando eu vou ter para o centro, sempre fechou ele, se era dela. Aí eu falo, menina dela. Assim, mas ela ia, não sei. Foi algumas vezes, já veio pensar se ia vai. Aí eu estava mais longe da porta do som, na porta mesmo, mesmo já. Aí já estava
Aí eu olhei assim, aquela hora. Aí eu disse assim, não viaja não, tá bom? Aí eu disse, não viaja não. Eu disse, poxa, não vai andar. Aí eu disse, mas eu gosto de aí ele disse, já passei. Apenas na pista, passasse 2 carros. Eu me surpreendi. Aí eu disse, ela não uma viagem. Mas aí eu aí quando foi pelo Natal, quando ele tinha ido, foi o período de Natal. E aí eu dei o cartão aqui para Jesus. Eles trabalhavam lá porque ele já estava aí ele disse, eu queria que você fosse conhecer. Eu nunca trabalhei na minha vida, fazendo trabalho de evangelização na favela, agora quando você passou e a vez que eu aí ele disse, eu já tinha visto ela eu para o pessoal da ela disse, outras pessoas. Mas ela avisou e eu tinha avisado. Carregou dessa responsabilidade. Mas assim que eu estava eu senti que essa pressão na minha e a outra, alta, gostosa, na praia, mas eles só tinham uma era piada, o menino disse, a outra tinha sido esposa dele. Aí só recebeu só espírito de escola de